Olá, pessoal, estamos aqui com mais um podcast Impush. Hoje eu tô aqui com a Camila Minti e nós vamos falar sobre como descansar os seus anseios em Deus. Eu sou Maite Teodoro, trabalho com reprogramação mental para que a gente possa entender como a nossa mente influencia nos nossos resultados. Camila, se apresenta para que o pessoal possa te conhecer. Sim, prazer então. Meu nome é Camila. Hoje eu trabalho em empresa familiar. É, Temos negócios na nossa cidade, mas eu tenho uma paixão. Eu gosto de falar sobre Deus, sobre assuntos que possam impulsionar a vida das mulheres. Muito bom. E Camila, para a gente começar esse tema de como descansar os nossos anseios em Deus, me conta em que momento assim da sua vida você percebeu que você se aproximou mais de Deus? Isso foi desde sempre ou teve algum momento específico? Bom, então, pela minha família, desde a minha criação, né, eu sou batizada, eu cresci, tive todos os ensinamentos dentro da Igreja Católica. Mas nos últimos anos, a minha aproximação com Deus, a conexão com Ele, se tornou muito mais forte. Igual eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que ter Deus no coração, né, para Ele acompanhar a gente em todos os momentos da nossa vida, independente da religião, né? Porque a religião são dogmas que as pessoas muitas vezes seguem, mas o que realmente importa é que todos tenham Deus no coração, que seja a base, né? A gente tenha fé para confiar nos planos que Ele tem para nossa vida. Legal. E essa questão, né, de às vezes a gente tem uma religião, a gente frequenta, mas a gente está muito mais no automatismo do que praticando isso de fato. E o meu Uhum. processo de aproximação com Deus também aconteceu muito nessa linha, né? Antigamente é ótimo, né? Há Sim, muito tempo atrás, sim. eu fiz todo o meu processo de ensino em escola católica. Eu sempre tive esse contato com a religião, mas eu costumo dizer que às vezes a gente se torna aquele cristão do IBGE. Que a gente Uhum. fala que a gente tem fé, a gente fala que a gente confia, mas quando algo desafiador acontece, é que a gente vai realmente entender, olhar para isso, aprofundar nisso, né? E Sim. aí o meu processo de aproximação com Deus aconteceu justamente no momento desafiador. Então, apesar de sempre frequentar a religião, apesar de sempre ter o meu tempo de oração, era algo muito mais automatizado Uhum. do que de fato entregar, confiar, ter uma relação de intimidade. Então, no ano de 2019, quando eu passei por um processo de luto que estava relacionado ao meu trabalho, né? Eu trabalhava na Vale e eu tinha um noivo e ele faleceu no rompimento da barragem de Brumadinho. E nesse momento foi quando eu me aproximei de Deus, porque eu percebi que não tinha nada que poderia aliviar aquilo que eu estava sentindo. Nada que pudesse me dar um direcionamento, porque aquilo impactou tanto a minha vida pessoal como profissional. Então eu precisava entender assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? E quando eu me vi muito completamente sem sentido, foi quando eu me aproximei de Deus, que eu falei, Deus, Uhum. me ajuda, Sim. me mostra, me guia, me fortalece. E aí, de fato, eu comecei a construir uma relação de proximidade com ele, que até então era muito automatizada. E eu vejo isso, não sei se você percebe também, nas pessoas, que às vezes é uma oração muito. A vida está automatizada, né? E isso Às vezes as também pessoas impacta a acabam religião. usando uma oração padrão. Não Uhum, fazem uma oração que é aquela conversa íntima, realmente, que as pessoas têm que impedir aquilo que elas desejam do fundo do coração delas, né? uhum, Porque a fé é acreditar naquilo que a gente ainda não vê, naquilo que Deus desenhou para a história de cada um, né? sim. E muitas vezes elas levam aquilo no raso, não levam numa profundidade para a vida delas, né? E levando para essa questão de você comentou a tua situação ali, né? Então eu também já passei por alguns processos em família mesmo, né? A gente teve casos em que minha mãe ela sofreu um AVC isquêmico, então teve todo esse processo ali que a gente precisou ter fé, acreditar muito em Deus para passar por esse processo. É, E outros casos também familiares, né? Que a gente realmente precisa soltar, confiar que ele sabe de tudo e todas as coisas, né? Eu digo que nada acontece na nossa vida por acaso, e a gente precisa saber descansar
no que Ele deseja para nossa história, para nossa vida, nos propósitos que Ele tem para cada um de nós, ser humano. E esse é um dos grandes desafios das pessoas, né? É verdadeiramente descansar os seus anseios em Deus. Porque na hora desses desafios, vem o desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí fala essa frase automática, mas não descansa verdadeiramente em Deus, né? Sim. E você trouxe essa questão que para mim é o ápice da fé, que é você crer que tudo acontece conforme é da vontade de Deus. E muitas Sim. vezes, quando a gente está nos bons momentos, a gente acredita que tudo está acontecendo conforme é da vontade de Deus. Mas quando acontece algo que não está alinhado com o que nós desejamos, aí que entra essa questão, né? De o quanto eu realmente acredito, eu creio que tudo acontece conforme é da vontade de Deus. Sim, porque não é no nosso tempo, né? Muitas vezes a gente pede alguma coisa, um sinal, uma orientação, que alguém converse conosco, né? Que venha algo, mas é saber descansar também no silêncio, né? E passar pelos processos que muitas vezes no momento a gente não está entendendo por que a gente está passando por aquilo ou por aquela situação, mas que lá na frente a gente entende o porquê e tudo faz sentido na nossa vida. E essa questão, o silêncio, eu acho que ele é um dos grandes desafios. Porque quando a gente percebe que é um sim ou que é um não, claro, e na verdade, assim, grande parte das pessoas falam, mas como que você sabe que é um sim, que é um não? Isso é uma outra questão. Sim. Mas quando você tem o silêncio de não ter clareza de para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, eu vivi isso recentemente, assim. Eu me mudei fazem 2 semanas de cidade, né? Eu morava aqui em São Paulo e tô morando agora em Alphaville, Barueri, aqui do lado. E durante 1 ano eu tava procurando um apartamento. E eu sentia que eu precisava fazer esse movimento, eu procurava e todos os apartamentos não tinha alguma questão que não me atendia. E foi um tempo de silêncio, porque eu falava, Deus, é pra eu mudar ou não é pra eu mudar? Porque eu tô entendendo que é, mas eu não tô encontrando. E era Sim. aquele silêncio. Até que eu entendi que eu precisava me mudar, mas que eu precisava me mudar também de cidade. Então foi um tempo de silêncio e quando eu percebi que era um outro movimento que eu precisava fazer para além da mudança, foi muito rápido. Então, exatamente hoje, está fazendo 1 mês que eu pisei nesse apartamento que eu tô morando hoje e fazem 2 semanas que eu me mudei. Então, assim, quando alinhou a minha vontade ao que precisava ser feito, né, ao que Deus estava direcionando, as coisas foram muito rápidas. Mas foram muito rápidas nesse 1 mês. O Sim. outro 1 ano, muitas vezes as pessoas não percebem. E é isso que gera, muitas vezes, ansiedade nas pessoas, né? Sim. Eu posso citar também um outro exemplo, como um testemunho mesmo, né? Igual eu comentei no início, eu trabalho em empresa familiar, então negócios da família. E há algum tempo, né, eu já vinha dizendo que a gente precisava de uma pessoa, alguém que fosse neutra para ajudar a tocar os negócios, né? Porque, querendo ou não, família, negócio, às vezes acaba misturando um pouquinho, isso acaba não sendo saudável para o negócio em si. Então, todos os dias, né, eu tenho meus momentos, né, a minha manhã ali, os primeiros momentos da minha manhã, elas são destinadas para mim ter o meu devocional, o meu momento com Deus, os meus pedidos a Ele. E então eu venho de um processo de um bom tempo com esse pedido, né, a Deus, que seria o ideal a gente ter isso lá na empresa, né? E agora, início do ano, isso se concretizou. Essa pessoa veio para a equipe, então a gente está reorganizando, fazendo toda uma estruturação na empresa, trazendo as pessoas certas para a equipe. Então, nada é por acaso, né? Sim. Esse é o momento dessa pessoa vir, então, da gente fazer toda essa reestruturação e abrir recomeços para as pessoas, tanto para mim, buscar me reinventar, buscar novas coisas. Então, tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E aproveitando que você trouxe essa questão de que você tem essa rotina da manhã, como é essa rotina sua de intimidade com Deus? Como você fortalece essa relação, sabe? No dia a dia? Porque eu percebo que muitas vezes a dificuldade das pessoas está exatamente em como manter isso. Elas começam e aí depois elas se afastam. Então, como que você faz isso no dia a dia? Sim. Então, eu tenho a minha rotina que eu tenho meu devocional, então eu faço o devocional, faço uma leitura da palavra, e é o meu momento que eu realmente tiro para conversar com Deus, né? Então,
a oração nada mais é do que a gente conversar com Deus e dizer para Ele. Às vezes a gente está precisando de um socorro em alguma situação que a gente não sabe como resolver, então a gente precisa ser humildes em saber pedir ajuda para Ele, né? Ou até mesmo agradecer, porque a gente tem que agradecer, independente se foram momentos bons ou ruins, a gente precisa agradecer por todos os processos que a gente passa na vida, porque todos são aprendizados. Então, realmente, todos os dias eu tiro esse meu momento com Ele para fortalecer o meu relacionamento com Ele, né? Além de também tem a questão de ouvir louvores, Eu amo. estar ouvindo também a palavra de outras pessoas, acompanhando pessoas que falam sobre isso, para realmente fortalecer aquilo que faz bem e enaltece nosso coração. Porque, como está escrito mesmo na Bíblia, né? Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, né? Então, a gente tem que estar muito fortalecido e as minhas decisões em tudo o que eu vou fazer na minha vida, elas sempre são baseadas em tudo o que eu converso com Deus, espero o direcionamento dele, para daí aquela decisão trazer paz para o meu coração. As nossas decisões, elas precisam trazer paz nas nossas vidas. Sim. Eu também amo ouvir pregações, eu amo ouvir louvores, é algo que eu faço constantemente. Eu estou fazendo agora, participando de um seminário de teologia para aprofundar um pouco mais também nessa questão. E eu tenho muito costume de fazer um diário com Deus. Então, eu escrevo para Ele e isso ajuda a gente também a elaborar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, de onde vêm esses sentimentos. Porque eu costumo falar que, assim, as pessoas às vezes acreditam que a partir do momento que eu começo a caminhar mais próximo de Deus, eu não vou ter desafios. E muito antes, pelo contrário. Muitas vezes a gente tem grandes desafios. Só que eles se tornam, digamos assim, mais leves. Porque a gente sabe onde descansar, né? Sim. E aí eu tenho esse costume de fazer esse diário. Então, seja para celebrar, seja para pedir orientação, seja para descansar os meus anseios. Então, às vezes a gente está com várias demandas, às vezes a gente está com dúvida, né? Então, esse diário também é algo que me ajuda muito. Participo de alguns grupos também. Então, é legal ouvir também a percepção de outras pessoas sobre, às vezes, uma mesma palavra, né? Eu Sim. tenho em casa 3 Bíblias. E algumas são comentadas, então, assim, eu acho As interessante. interpretações de cada um, ponto de vista de cada um deles, né? Porque às vezes tem algum detalhe ali que passa de liso. Inclusive, aproveitando, porque nós estamos juntas num livro que vai ser lançado logo mais, Sim. Sementes Eternas. E eu queria aproveitar para escutar um spoilerzinho de você sobre o que você abordou no seu capítulo. Só um spoiler. Sim. Então, eu abordei e vou trazer um pouquinho falando sobre a questão identidade e propósito na vida das mulheres. Todas nós, né, ou todos os seres humanos, a gente já foi formado e desenhado por Deus lá no ventre, antes mesmo da gente nascer. Então, para cada pessoa, Deus tem um propósito. E então eu trago um pouquinho sobre isso. Eu trago também um pouquinho da minha história, falo sobre a questão do julgamento e do perdão, porque, né, todos somos pecadores, né? A gente precisa ter o discernimento que quem julga as pessoas é Deus, não somos nós, né? Então, para a gente poder ser perdoada, a gente tem que perdoar os outros para ter essa paz no coração, igual eu comentei agorinha também. E esse é um pequeno spoiler. E me conta um pouquinho você. O que você está trazendo no seu capítulo do livro? Então, eu abordei muito sobre essa construção da minha proximidade, da minha relação com Deus, assim. Como eu construí isso ao longo desses últimos anos, né? Então, eu falo muito da prática, de como praticar o entregar e o confiar, né? Eu precisei fazer muito isso ao longo do meu processo. Várias pessoas me ajudaram com relação a isso. Então, eu compartilhei um pouco de como é esse entregar e esse confiar, assim, pautado na prática, porque eu acho que as pessoas hoje elas têm muita dificuldade em como no dia a dia eu pratico aquilo que eu tô lendo, né? Então, a palavra sem ação, ela é vazia, né? Então, de nada adianta, às vezes eu tenho ali, eu sei de cor todos os versículos, faço várias citações, mas o quanto eu estou praticando isso no meu dia a dia, o quanto de fato eu vivo a palavra, né? E aí, aproveitando esse gancho, o que você entende, Ká,
como a fé sem ação. Como que funciona isso, a passividade, sabe? Eu acredito, mas eu espero Deus fazer. Então, eu Sim. queria que você compartilhasse um pouco sobre Eu isso. acredito que muitas pessoas têm essa visão, né? Que, ai, só porque eu estou pedindo, estou orando, tendo fé em relação àquilo, as coisas vão acontecer. Mas não, a gente precisa colocar o nosso lado em prática. Eu posso ter recebido um direcionamento, uma palavra sobre aquilo, mas eu, como pessoa, também preciso colocar aquilo em prática. E em relação a isso, eu mesma posso usar um exemplo meu. No ano passado, eu participei do jejum de Daniel da Fabi Carneiro. E existem os propósitos, né, para participar do jejum. E um deles realmente foi relacionado a essa questão das mulheres, de poder contribuir na vida delas. E o convite da missionária Regiane para participar, então já foi, né? Então fica também como um testemunho, né? Esse convite para participar do livro. Veio logo em seguida quando terminou o jejum. Então, se eu não fosse escrever e colocar em prática, quem que faria por mim? Deus não faria por mim. Então a gente precisa fazer a nossa parte também. Sim. E muitas vezes ele envia mensagem através das pessoas, através... Tem até aquela historinha que o pessoal conta do barco, que estava numa grande tempestade e a pessoa, acho que estava se afogando, era alguma coisa nessa linha. E aí foi lá, passou o barco para ajudar e ele falou, não, Jesus vai vir me resgatar, me socorrer. Aí manda o helicóptero, manda tudo. E aí quando ele chega lá, fala assim... Mas o senhor falou que ia me socorrer. Ele falou, mas eu mandei barco, mandei, né? E às vezes é isso, às vezes a gente vê as pessoas pedindo, mas não dão o primeiro passo. Não caminham naquele sentido, né? E a gente precisa, de fato, agir no sentido daquilo que a gente deseja, trazendo muito da percepção do que Deus quer pra gente. E para que a gente possa entender, escutar, sentir o que Deus quer, a gente precisa silenciar. Sim. E hoje tem muito barulho do lado de fora. E às vezes as pessoas têm dificuldade de silenciar para ouvir e às vezes elas não querem. Porque às vezes elas têm medo do que elas vão ouvir se elas silenciarem. Às vezes é um vazio interno muito grande, né? Sim, você trabalha bem nessa área, então. As pessoas precisam aprender a lidar com a mente delas, né? A saber ouvir o que realmente é o bom, o que é o errado, o que é o certo. E seguir aquilo que, né, muitas vezes Deus às vezes acaba falando no silêncio. Não é no nosso tempo, né? Esperar até que tenha uma resposta por aquilo, né? E o sentir já é um desafio. Eu vejo nos atendimentos, às vezes eu pergunto, né? Eu falo, o que você está sentindo? A pessoa traz outras questões, mas ela não consegue trazer a sensação. Então, inclusive, uma dica para quem quer se aproximar, quer construir essa relação com Deus, é se permita sentir. O que o seu corpo está sentindo? Como está a sensação, a emoção, o sentimento? Então, comece a perceber você, a se perceber. Às vezes as pessoas passam 20, 30, 40, 50, 60 anos das suas vidas sem perceber. Sem se perceber. Elas conseguem falar muito melhor do outro do que de si mesmas, porque elas nunca pararam para se perceber. É porque muitas vezes talvez elas vão vivendo piloto automático ou querendo muitas vezes agradar o outro e o tempo vai passando e quando chega lá, às vezes no final da vida, por que eu não fiz diferente? Por que eu não olhei mais para mim? Né? Então, quanto antes ter essa consciência, melhor. para cada pessoa. Eu falo que isso foi uma virada de chave na minha vida, assim. Quando eu percebi que, porque as pessoas, por mais que a única certeza que a gente tem na vida é que nós somos finitos, né? Nessa experiência aqui, a gente vive como se não fôssemos. Então a gente deixa para depois decisões importantes que às vezes vão mudar a nossa vida. E quando eu me deparei com a situação de perceber que uma pessoa do meu lado, que estava na época com 38 anos, foi o último dia de vida dela. Foi quando virou uma chave para que eu começasse a refletir, e se fosse o meu último dia de vida? O que eu fiz dos últimos dias da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Ou o que eu faria de diferente, né? Então eu comecei a viver de uma forma muito mais presente. A sair do piloto automático, porque eu percebi que se hoje for meu último dia de vida e eu estiver vivendo no piloto automático, eu rasguei a minha vida. Então hoje,
todas as decisões, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por mais um dia, porque a Sim. gente esquece que pode ser o último, e Sim. que bom que eu tive a oportunidade de mais um Exatamente, dia, essa é uma frase que eu também uso todos os dias. né? Sim. Eu, antes de colocar o pé no chão, eu falo, Deus, obrigada por mais um dia. E eu vivo como se fosse o último dia da minha vida, mas isso muitas vezes as pessoas distorcem e levam para um caminho de irresponsabilidade, que não é não é a proposta. A proposta é, eu estou vivendo de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu desejo, de acordo com o que eu quero construir para minha vida. Então, de repente eu quero fazer uma transição de carreira e talvez eu não vá conseguir fazer agora. É que Sim. muitas das pessoas que chegam para mim, elas estão justamente buscando fazer essa transição, né? E cada uma tem o seu ritmo, o seu tempo. Umas podem ser mais rápidas, outras mais devagar. Exatamente. Tem que entender o momento de cada uma. Exato, mas que comecem, que não Sim. deixem para depois, porque muitas vezes as pessoas, não, depois eu penso nisso. E elas estão vivendo insatisfeitas com a situação, com o momento, sem agir, que é o que a gente estava falando, no sentido de mudar aquilo, Sim. né? Então, é muito importante trazer essa consciência da presença, né? E na presença a gente consegue sentir a presença de Deus. Através de uma frase, através de várias palavras. Né? Às vezes as pessoas falam, mas como é que você sabe que é a voz de Deus? Como é que você escuta? E cada um percebe, sente de uma forma diferente. Tem algumas pessoas têm a visão mais apurada, outras têm, né, a audição. Então, é entender o que funciona para cada um. Você falou muito bem sobre a questão da individualidade. Cada um tem o seu propósito. E às vezes as pessoas querem ser igual o outro, mas o que funciona para o outro, às vezes não funciona para ela, né? Exatamente. E também uma outra questão que eu acho super importante a gente comentar aqui um pouquinho é que a gente também tem que pedir, né, em oração pelas pessoas que a gente ama, né? Não só interceder pela vida delas, Sim. né, para que tudo tenham saúde, que os sonhos dela ou que as vontades de Deus se realize também na vida delas. É super importante a gente ter as pessoas que intercedam por nós e que a gente interceda por elas também. Sim, isso é interessante, assim. Você falou do jejum, e eu acho que foi no primeiro jejum do ano passado que alguém comentou justamente sobre isso, de ter pessoas que oram por você. E quando eu olhei no meu entorno, eu percebi que eu tinha amigas que oravam por mim, entende? E Sim. isso às vezes não é comum. E como é profundo, né? Então a gente precisa também muito olhar para a nossa ambiência, olhar para as pessoas que estão no entorno, olhar para os valores das pessoas que estão no nosso entorno, porque tudo isso vai nos influenciar e vai influenciar justamente para que a gente possa entregar, confiar nos momentos que às vezes a gente se afasta e esquece que a gente deve fazer isso, que a gente precisa fazer isso. Porque nós estamos aqui nessa vida terrena para multiplicar e ser parecido com Deus, né? Seja através das nossas atitudes, multiplicar, amar o próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente, né, precisa levar isso, né? Lembrar sempre disso no nosso coração e como a gente tá agindo com as pessoas. Colocar na prática. Colocar na prática, exatamente. E para fechar, cara, eu separei uma pergunta aqui. Sim. Que é, qual foi a semente eterna que nasceu em você depois do seu maior desafio? Eu acredito que essa questão de silenciar o nosso coração e confiar nos processos que Deus tem para nossa vida. Porque muitas vezes não é o que nós queremos, mas a gente precisa confiar nos planos que Ele tem para cada um de nós. Sim. E eu replico a pergunta para você, então. E é muito parecido, inclusive, com a sua resposta. Tá até na frase que eu escolhi para a escrita, que é que a minha paz está em Deus. Então, através desse desafio, desse processo que eu passei, eu entendi que às vezes a gente busca a paz em outras formas, em outros lugares. E quando a gente descansa, né, os nossos anseios em Deus, é quando de fato a gente consegue encontrar a paz, porque a gente verdadeiramente acredita que tudo acontece da melhor forma, tudo acontece para o nosso bem, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, essa foi a edição do podcast de hoje sobre como entregar os seus anseios a Deus
Cami, muitíssimo obrigada pela sua presença. Que bom, fiquei muito feliz da gente compartilhar a mesa aqui hoje o convite. juntas. Foi um prazer dividir com você. Sim, e logo estaremos juntas no lançamento do livro. Verdade. Tchau, tchau.